Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde nós leremos o versículo número 42. Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42, onde a palavra de Deus fala-nos assim: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, pois ao lermos a Tua palavra, temos a convicção de que Tu falas aos nossos corações. Entretanto, ó Deus, por vezes, somos levados a desviarmos a atenção, ó Deus, da Tua voz, ó Pai, por inúmeros motivos, mas pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor possa nos manter, Pai, ó Deus, atentos, ó Pai, que possamos estar prestando atenção, Senhor, dando ouvidos, porque cremos que o Senhor quer nos falar. Ó Deus, e que possamos ouvir a Tua voz e pormos em prática aquilo que ouvimos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. E que assim, ó Pai, cresçamos, ó Deus, como indivíduos e como igreja, como corpo de Cristo, para a glória do Senhor. Meu Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Queridos, nós nos deparamos com um texto que reflete, em parte, aquilo que vivia-se ali em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, onde vemos que a igreja primitiva tinha tudo em comum, onde eles tinham uma perspectiva diferente da perspectiva do judaísmo. A vida deles não se concentrava no templo, a vida deles não se resumia aos rituais, às tradições. Na verdade, eles de fato vivenciavam o cristianismo dia após dia, momento após momento. Eles não tinham a dificuldade que surgiu com o passar do tempo e que na verdade existe hoje. Porque, como os irmãos têm percebido, ao longo deste ano nós temos abordado o tema e a temática do ano, ultrapassando os limites do tempo. E uma das coisas que temos enfatizado no emprego dessa temática é justamente a distinção existente entre o templo e a igreja. Para nós, para a igreja moderna, essa distinção ficou muito difícil. Nós dizemos, por exemplo, que vamos à igreja, quando na verdade estamos nos dirigindo ao templo. Então nós acabamos confundindo as coisas, o tempo passou e nós esquecemos da perspectiva que a igreja primitiva tinha. E hoje em dia o templo é a igreja e a igreja é o templo, e as coisas se confundem e não sabemos mais quem é quem. Então, temos batido nesta tecla ao longo deste ano porque compreendemos que é importante sabermos essa diferença, para sabermos também qual o nosso papel. Porque se eu sei que a igreja não é um prédio, se eu sei que a igreja é composta de seres humanos, então eu tenho que entender que o papel da igreja é muito mais móvel do que imóvel. O papel da igreja é muito mais de ir do que convidar a vir. Então nós, a partir daí, compreendemos a diferença. E precisamos entender essa diferença. No judaísmo, a vida era centralizada no templo. Mas na igreja de Cristo, isso não pode acontecer. Por isso, nesta manhã, eu quero falar contigo, quero abordar um tema que é de suma importância para essa reflexão. Eu quero falar sobre a igreja templo e a igreja corpo. A primeira coisa que eu quero destacar sobre esse tema, sobre igreja templo e igreja corpo, é que a igreja templo não é a igreja de Cristo. Que isso, pastor? A igreja templo não é a igreja de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele não morreu por um prédio. Cristo, Ele não veio buscar um prédio. Prédios, edificações, tudo
isso vai ficar para trás. Agora, são as almas imortais que Cristo ele vem resgatar. E isso nós precisamos compreender. Mas a igreja templo, ela não é a igreja de Cristo por inúmeros outros motivos. Porque a igreja templo, e quando nós dizemos igreja templo, né, essa edificação, e um pensamento focado única e exclusivamente nessa edificação. Porque esse pensamento é muito problemático. Porque quando nós supervalorizamos o que é feito aqui dentro, nós acabamos desvalorizando a vida lá fora. Então, as coisas se confundem, porque aí nós começamos a ter conceitos errados. Aí, adorar se resume unicamente a cantar, né? E cantar no templo, né? Aí, vamos para o momento de adoração. Mas peraí, mas adorar é muito mais do que isso. Adorar é viver para Cristo. É onde nós estivermos, nós manifestarmos atitudes que glorificam o nome de Deus. Adorar é nós louvarmos a Deus pelo que Ele é. Reconhecermos a importância do ser de Deus. Então, mas quando nós focamos os nossos olhos na igreja templo, nós confundimos muitas coisas, muito mais ainda, porque nós achamos que oração é uma coisa que se recebe e não uma coisa que se faz. Então fica uma coisa esquisita, né? Porque, vem cá, mas quem é que recebe oração? Eu recebo oração ou é o Senhor a quem eu me dirijo? É uma coisa complicada, né? Porque às vezes, eu quero vir para receber uma oração. Oração não é uma coisa que se recebe, é uma coisa que se faz. Nós conversamos com Deus. Quando nós focamos a nossa espiritualidade na igreja templo, nós confundimos as coisas e vim aqui para receber uma oração, eu vim aqui para adorar. Espera aí, meu irmão. Nós temos que adorar dia após dia, onde quer que nós estejamos. Temos que orar dentro e fora do templo. Não é só aqui que as coisas acontecem. As coisas têm que acontecer muito mais lá fora, porque nós passamos mais tempo lá fora. Então, quando nós focamos nossa vida na igreja templo, nós acabamos entendendo que, na verdade, práticas devocionais como a leitura da Bíblia só podem ser feitas aqui. Não, eu leio a Bíblia, né? Quando você lê? Na hora do culto. Quando o pastor, quando projeta lá, eu nem abro a minha, meu. Projetar lá é que eu vou ler, eu nem levo mais Bíblia. Tem o data show lá, não vou levar para quê? Então, às vezes não leia a Bíblia, nos momentos de culto, leia a Bíblia. Tem terça no pequeno grupo, quarta-feira no culto, quinta nas organizações, no domingo de manhã, leia a Bíblia. Mas espera aí, esse momento de ouvir a voz de Deus, de aprender do Senhor, não pode ser limitado ao momento em que nós passamos aqui no templo, que é um momento coletivo, onde nem todos, na verdade, estão interessados no que está sendo feito. Isso é um fato. Nem todos, às vezes tem gente que está no mundo da lua, velho. Quantas vezes tem igreja que o camarada tem que botar fiscal, né? O fiscal fica olhando lá, né? Quem está mexendo no celular, passando mensagem e tal. Nem todos estão interessados no que está sendo feito. E às vezes, por conta da ideia da prática ritual, às vezes a pessoa está de corpo presente, a pessoa está ali porque não é importante, eu tenho que vir todos os domingos para que eu possa fazer a manutenção da minha salvação, eu tenho que vir, ir e vir. Só que a coisa não é assim. Ser cristão é muito mais do que vir ao templo. Ser cristão é reconhecer que nós somos o templo, nós somos o local de adoração. Quando nós focamos os nossos olhos na igreja templo, até evangelizar muda de figura. Até evangelizar vira um negócio diferente. Evangelizar é apenas convidar as pessoas para vir ao templo. Aí fica um negócio esquisito, porque na verdade nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, ninguém fez isso. Todos eles proclamavam o Evangelho verbalmente, nos seus relacionamentos.
Por que nós vamos confundir as coisas? Ó, pastor, está aqui, ó, né? Na semana que nós estávamos lá estudando sobre os pequenos grupos, sobre a igreja multiplicadora, falava-se a esse respeito, né? Que a ideia que se tem é essa, na verdade, de que a gente traz a pessoa ao templo e o pastor, agora é contigo, ó, prega uma boa mensagem a ele, senão depois. E se o camarada não se converte, não, a culpa é do pastor, porque ele não fez serviço direito, né? Então, quando a gente foca a nossa visão na igreja templo, nós acabamos nos eximindo na nossa responsabilidade, transferindo para quem quer que seja, e esquecemos que nós também somos igreja. Igreja não é cimento e tijolo. Igreja é corpo e alma. São pessoas, são famílias, pessoas que se reúnem ao redor de Cristo. Não podemos confundir as coisas a esse ponto, porque senão nós vamos dividir a vida, né? Uma vida dentro do templo, uma vida fora do templo. No templo eu não posso falar palavrão, mas lá fora eu posso. No templo eu não posso falar mal dos irmãos, mas lá fora eu posso. No templo eu não posso, ouvir música do mundo, não posso derrubar o negócio do microfone, mas em casa eu posso. Poxa, irmão, agora ficou a dúvida aí, foi para a posse, não foi? Meu irmão, isso aí fica a critério desse irmão, descubra. Então, amados, o interessante é que as pessoas, quando focam na igreja templo, acabam entendendo que ser cristão é, na verdade, aprender um conjunto de frases, de expressões evangélicas, né, como a paz do Senhor, como varão, unção e tal, glória a Deus, aleluia. Só que um conjunto de frases não define quem somos. É a nossa vida com Deus que vai definir isso. Aprendemos às vezes que ser cristão é dar o dízimo, cumprir as suas obrigações, ser fiel à doutrina. Mas só que esquecemos que é muito mais do que isso. E às vezes nós nos acostumamos a fazer essas coisas e acabamos com uma série de conceitos pré-moldados e não nos desenvolvemos na nossa fé, porque até o nosso conceito de fé acaba sendo errado. Porque achamos que fé é você acreditar que vindo ao templo você vai receber uma bênção, um milagre. Só que a fé não é isso mesmo. Isso é apenas um momento. A fé é o comprometimento que nós temos com Deus, de modo que nós vamos até o fim com Ele. Como diz Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, cita Moisés que caminhava como que vendo o invisível, ainda que ele não visse, ele caminhava e seguia em frente porque ele havia assumido um compromisso com Deus. Isso é fé. Fé não é apenas crer que vão vir coisas boas sobre nossas vidas. Não, fé é crer em Deus ainda que venham coisas ruins sobre nossa vida. Isso é fé, continuar seguindo em frente, mesmo que esteja tudo dando errado. Continuamos confiando no Senhor. Então, quando nós focamos a nossa visão na igreja templo, começamos a dizer que algumas coisas são sagradas, né? O altar é sagrado, né? Por isso esse pastor desce aí do altar, porque negócio esquisito, né? Poxa, né? Meu irmão, mas olha só, o altar não é sagrado, a vida é sagrada. Se o altar for derrubado, as vidas continuam sendo sagradas aos olhos do Senhor. Foi pelas vidas que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi por um altar de pedra. O altar não é sagrado. Então, o que fosse ser feito aqui na frente, tem que ter respeito, porque lá na frente, meu irmão, lá é sagrado. Meu irmão, aqui na frente, lá atrás, onde você estiver, a sua vida tem que ser um território consagrado ao Senhor. Não é só porque está na frente ou porque está lá atrás
E aí, meu irmão, quando nós focamos a igreja templo, o que se faz aqui dentro se torna muito mais importante que se faz lá fora, como falamos no início. Aí começamos a supervalorizar os cargos e os títulos. Achamos que trabalhamos para Deus só se o estivermos. E na verdade podemos fazer muito para Deus sem termos títulos e cargos. Por isso que nós vemos problemas às vezes quando o líder fala assim: olha só, você vai ter que sair desse cargo aqui. Porque acabamos supervalorizando essas coisas que na verdade não tem valor nenhum. Na glória nós não vamos levar nada disso. Tudo isso vai ficar. Lá na glória, nem eu vou ser pastor. Tudo isso vai ficar para trás. Todos estaremos para sempre com o Senhor, louvando por toda a eternidade. Então, para que nos apegarmos às coisas que perecem? Para que nos apegarmos àquilo que é palpável? Temos que nos apegarmos àquilo que é incorruptível. As coisas que se não veem, porque essas são eternas. E às vezes nós nos esquecemos disso e achamos que só podemos trabalhar para Deus se fizermos alguma coisa no tempo, mas tem muito mais coisa fora do tempo para fazermos que é trabalho para Deus do que dentro do tempo. Segunda coisa que eu quero destacar sobre a igreja templo, a igreja corpo, é que a igreja corpo é a que vai morar no céu. Meu irmão, olha só que interessante no texto que nós lemos. Nós vemos que a ideia de corpo, ela fica muito evidente em Atos 5,42. O texto diz que todos os dias eles estavam juntos, no templo, nas casas. Eles entendiam que estavam conectados uns aos outros, por isso estavam juntos todos os dias. Eles sabiam que estavam ligados uns aos outros e a Cristo, por isso não cessavam de ensinar e anunciar a Cristo. Eles sabiam que não estavam ligados ao templo, mas estavam ligados ao Deus vivo e uns aos outros, numa conexão que ninguém poderia ver, mas que poderia perceber, porque ela se dava dia após dia através dos relacionamentos. E veja bem, eles se reuniam no templo e nas casas. A vida deles não era centralizada no templo, mas era centralizada em Cristo. Cristo era o centro. E é assim que deve ser na nossa vida também. Cristo deve ser o centro, porque nós somos... A igreja é um corpo, é um organismo vivo. A igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Nós estamos vivos. Cristo vive. E é seguindo Ele que nós seguimos em frente como igreja. É fazendo para Ele e não para nós que nós vamos seguir em frente. Então, quando pensamos assim, vemos, poxa, mas espera aí. Então, para que nós vamos ficar com nossas contendas, nossas competições, nossas briguinhas? Não vale a pena. Porque, irmãos, pensa bem, quando entendemos que fazemos parte do mesmo corpo, toda a estrutura da igreja templo acaba perdendo o sentido de certa forma. Porque na estrutura da igreja templo, nós acabamos vivendo a partir de apresentações. Alguém vem à frente e se apresenta, e aí os outros estão olhando, e aí quem está só olhando acaba se tornando crítico, porque ele está ali sentado e não está fazendo, e aí a gente começa a buscar excelência nas pessoas, e não há excelência, não há perfeição. Cantou mal, pregou mal, fez aquilo, e aí a gente começa a selecionar: eu só quero ouvir se for fulano, ou se for a mensagem for boa, e nós achamos que a excelência tem que ser para nós, quando na verdade a excelência tem que ser para Deus. E aí começamos a apontar os nossos dedos e a falar mal uns dos outros e a criticarmos uns aos outros, mas espera aí, nós não somos um corpo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12:26 que se um membro do corpo padece, todos padecem junto. Se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Então, meu irmão, o corpo cuida de si mesmo. Essa é a ideia, esse é o princípio. Você jamais... Você vai pegar um martelo, você em sã consciência, vai pegar um martelo no teu dedo e pá!
Talvez você desprovido das faculdades mentais, alguém, pastor, teve um momento que eu estava meio doido, meio alucinado, eu dei uma martelada no pé, mas em sã consciência, dificilmente alguém faria isso, porque o corpo você cuida do seu corpo, do seu próprio corpo, você vai se cuidar, né? Então, pensa bem, se o corpo cuida do corpo, não faz sentido um irmão se voltar contra o outro. Perde o sentido esse tipo de coisa. Não tem uma razão de ser. Se o corpo cuida do corpo, então não faz sentido, nos momentos ocultos, nós ficarmos falando mal uns dos outros. Ficarmos, talvez, tecendo comentários que denigrem a imagem do outro. Se o corpo cuida do corpo, quando nós vemos alguém com deficiência, faz muito mais sentido nós ajudarmos a pessoa. Muito mais sentido, ao invés de criticarmos aquele que de repente canta mal, de repente tentarmos ajudar. Olha, vamos tentar dar uma ajuda, tentar fazer alguma coisa. Se o corpo cuida do corpo, quando vemos alguém em dificuldade, alguém às vezes até que não está andando bem, está andando desordenadamente, não vai bem, nós tentamos aconselhar, ajudar, ao invés de dar martelada. Porque o corpo não dá martelada no corpo. A igreja, ela é um corpo, é um organismo vivo. Perceba que nós estamos conectados. Nós somos cristãos aqui dentro e lá fora. Somos irmãos. Não podemos chamar de irmão aqui dentro e lá fora não vivemos como irmãos. Senão um discurso vazio. Precisamos estar juntos, unidos. Pensa na igreja de Atos 2. É claro que na atual conjuntura é impossível as pessoas viverem sem venderem suas propriedades e tal. Mas a essência da igreja primitiva, isso pode existir. A essência, essa conexão, um só corpo, eles tinham tudo em comum, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, eles estavam juntos todos os dias no templo, nas casas. Olha só, viviam em comunhão, em oração, tinham tudo em comum. E é disso que precisamos. Não podemos fazer da igreja um momento, porque a igreja não é um momento, a igreja é um corpo. E se é um corpo, precisamos estar ligados 24 horas por dia. Um irmão pensando no outro. Entender que o problema do meu irmão é o meu problema também. Não é só... Às vezes pensamos, não, o problema do meu irmão é o problema dele e do pastor. Você resolva lá, o problema é dele. Não, é meu problema também. Então vamos orar. Às vezes achamos, não, quem tem que orar é pelos irmãos, é o pastor, não estou nem aí não, meu irmão. Efésios 6, versículo 18, diz que nós temos que orar uns pelos outros em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. Todos. E quem são os santos? São os servos do Senhor. Não é só Pedro, Paulo, João, Maria. Os santos são os servos do Senhor, a igreja de Cristo. Quem são os justos? Os servos do Senhor, a igreja de Cristo. Somos eu e você. Então nós precisamos orar uns pelos outros, nos preocuparmos uns com os outros, visitarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. É assim, como igreja, um se preocupando com o outro, todos os dias nas casas, todos os dias irmãos em comunhão, em conexão íntima, preocupados se um irmão não veio. Poxa, cadê o irmão fulano? Vamos lá ver como é que ele está. Orando. Isso é ser corpo. Porque o corpo, ele cuida de si mesmo, ele não se exime da sua missão. Nós temos uma missão como igreja. Nós não podemos transferir a responsabilidade. A missão é nossa. Nós não podemos não podemos basear a nossa vida em programas. Uma coisa que foi falada lá ao longo da semana que estivemos ali na Igreja Batista do Braga foi que a igreja, infelizmente, a igreja contemporânea,
acabou se baseando apenas em programas e esquecendo os princípios. E por isso, muitas pessoas precisam de programas para comparecer ao ajuntamento, ao momento de culto. As pessoas dizem, o que vai ter? Quem vai estar lá? Poxa, está muito chata essa programação. Porque quando a nossa vida é baseada em programas, realmente essa é a nossa postura. Ah, isso é muito chato. Ah, não. Mas se fizéssemos parte, por exemplo, da igreja primitiva, talvez seria muito chato também. Por quê? O que eles faziam? Só se reuniam, oravam, cantavam e estudavam a palavra. Lembravam do que Jesus havia dito. Isso seria muito chato. É claro que hoje temos recursos, podemos fazer outras coisas, mas o essencial de ser cristão não é comparecer a um programa legal.